Mas antes nós vamos até o Vaticano, porque amanhã começa o conclave para a escolha do novo Papa, o sucessor do Papa Francisco. Os cardeais de várias partes do mundo se preparam para entrar nesse período de isolamento. A primeira votação será amanhã no Vaticano, na Capela Sistina, e contará com o voto de 133 cardeais. Priscila Asbeck, você fez o que eu te pedi? Que essa primeira votação tenha um resultado no horário do Bastidores CNN, para a gente dar em primeira mão se a fumaça vai ser branca ou preta? Pois é, Uribe, é possível, viu? Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. A previsão da primeira fumaça é às 2 horas de amanhã, então, aí do horário de Brasília. Então é possível, quem sabe? Vamos ver. Não se sabe se vai ser a fumaça branca já com o sucessor do Papa Francisco eleito ou se vai ser a fumaça preta. O mais provável que seja uma fumaça preta, a considerar o que aconteceu nos últimos conclaves. Nos últimos 2 conclaves, os papas foram eleitos depois do segundo dia. Se a gente considerar os 10 últimos conclaves, a média é que eles durem 3,2 dias. Portanto, não é esperado que saia já o novo Papa no horário do bastidor, mas a gente pode ter a primeira fumaça, então, no horário do bastidor. Vou providenciar aí para você, Uribe. Mas falando sobre o dia de hoje, sobre algumas das novidades e também do cronograma de amanhã, os cardeais já estão começando a chegar à Casa de Santa Marta, também a Casa de Santa Marta Vecchia, que são as 2 casas de hospedagem do Vaticano, 2 casas que são separadas, inclusive, por um pátio central, e a Casa de Santa Marta, inclusive, é o local onde o Papa Francisco morava, e que ele escolheu como moradia justamente para ficar num lugar que seria mais modesto do que os outros papas ficavam. Então tem todo um simbolismo também a Casa de Santa Marta, e o isolamento completo começa amanhã às 9 horas da manhã. Então os cardeais começam a chegar, os 133 cardeais eleitores já estão aqui e eles começam a entrar na Casa de Santa Marta a partir de hoje até amanhã, às 9 horas da manhã de amanhã. Então, todos os contatos são retirados, inclusive há uma varredura tanto dentro da Capela Sistina quanto na Casa de Santa Marta, para que não haja nenhum desses contatos. Estava procurando só o nome correto, o Palácio Apostólico, é onde os papas ficavam, é a residência tradicional papal desde o século XVI, mas Papa Francisco então ficava na Casa de Santa Marta. E aí, Uribe, trazendo algumas outras informações, eu conversei inclusive hoje com um cardeal canadense, com o Marc Ouellet, e ele falou como que é ficar sem esse contato com o exterior. Isso acontece justamente para que os cardeais, eles se voltem para eles mesmos, para uma introspecção maior, para fazer essa decisão enquanto eles se preparam para o conclave. E aí esse cardeal estava perguntando como que é ficar sem comunicação, e ele falou que é uma grande liberdade, ele falou que é algo muito positivo e que as pessoas deveriam fazer isso mais, que é algo que faz bem para a espiritualidade nos dias de hoje, que são dias em que as pessoas estão muito conectadas. Também falando sobre as expectativas, Uribe, ainda está muito aberto como que vai ser essa disputa. O que acontece nesse momento é que há uma fragmentação muito grande. 8 em cada 10 cardeais foram indicados pelo Papa Francisco, e se a gente considerar o último conclave do Papa Francisco, foram 115 cardeais de 48 países. Agora são 133 cardeais de 70 países. Então, o que vários cardeais relatam, esse cardeal com quem eu conversei, ele até relatou, ele falou, a expectativa é que o Espírito Santo nos guie, né? Eles não gostam de falar que é algo político, apesar de o conclave ser, de fato, um momento que acaba trazendo muitas conversas e negociações que se aproximam, que se assemelham ao que acontece no mundo político, mas ele falou que há essa expectativa, então, de que o Espírito Santo os guie, mas o que alguns cardeais também estão dizendo por aqui é que, por causa justamente dessa fragmentação, não se sabe exatamente o que vai acontecer. O que foi apurado por alguns jornalistas, até mesmo pelo jornal La República, é que, por exemplo, o cardeal japonês Tarcísio Isao Kikuchi falou que muitos dos 23 cardeais da Ásia que votaram no conclave planejam votar em bloco, assim como os europeus fazem. Então pode haver um bloco novo aí nesse conclave formado por esses asiáticos, lembrando que o Papa Francisco
Francisco, ele acabou indicando também muitos cardeais que não são do Ocidente, indicou cardeais do Haiti, do Sudão do Sul, de Mianmar. Então há uma diversidade maior e com essa perspectiva talvez de que os asiáticos se juntem em um bloco. Então o que acontece é que a primeira votação vai acontecer amanhã e aí são 4 votações no máximo por dia até que se chegue aos 2/3, a maioria qualificada, para que seja eleito um novo Papa. Podem acontecer entre 33 e 34 votações se não houver um Papa eleito depois de tantas votações, o que não é esperado. O que acontece é que os 2 nomes mais votados vão para uma eleição entre esses 2 e aí se decide então quem vai ser o sucessor do Papa Francisco. Só para finalizar, Uribe, aqui vocês estão vendo atrás de mim a Basílica de São Pedro, já com as cortininhas que vão revelar quem vai ser o novo padre. Vou sair um pouquinho aqui da frente para vocês verem também imagens bonitas que também saíram, que foram divulgadas da Capela Sistina, já toda preparada então para esse momento muito importante de eleição do sucessor do Papa Francisco.